Salve, salve galerinha! Mais uma aula aqui na nossa Biologia. Eu sou o professor Léo e a minha disciplina é Biologia, o qual nós iremos trabalhar hoje com você que está sedento de conhecimento, que quer colocar um soco no queixo do seu concorrente para você gabaritar aquela questão que está te faltando para entrar no seu curso desejado. Hoje nós vamos estudar sobre enzimas. Enzimas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Tá aí uma frase para você tatuar no seu braço e nunca mais esquecer. Porém, se enzima é proteína, ela tem origem do DNA sendo transcrito em RNA mensageiro e o RNA mensageiro traduzindo ela em proteína. Não vem com aquela, ai professor, a enzima se reproduz uma enzima dentro. Mentira! Ela vem do DNA transcrita em RNA e traduzida em proteína. Porém, meus amigos, são proteínas que aceleram reações químicas. Exatamente, né? As pessoas que têm tolerância à lactose sentem isso na pele. As pessoas que têm intolerância à lactose falta uma enzima chamada-se de lactase. A lactase, ela auxilia, ela acelera essa quebra do nosso açúcar lactose dentro do nosso sistema digestório, tá? Por isso que a enzima tem uma função de diminuir a energia de ativação da reação, tá? Então vamos supor que aqui nós temos um reagente, a energia de ativação sem enzima e o produto. Como que eu poderia explicar isso para vocês? É o seguinte, de repente você vai rolando uma pedra grande para cima de um morro, tá? Você sozinho, carregando essa pedra, faria muita força, teria um gasto energético muito grande, tá? Para que facilite a sua subida, com a pedra, faz de conta que a gente pega agora um guindaste. A gente amarra o guindaste nessa pedra e o guindaste vai te ajudando a subir com essa pedra. Tá? Então o que seria o guindaste? O guindaste seria a enzima. A pedra que nós estamos carregando seria o produto a ser quebrado. Tá? Então, com esse auxílio do guindaste, você fica mais fácil para você subir essa pedra. Para você subir essa pedra com o guindaste, você vai gastar menos energia. E é assim que acontece também com as nossas enzimas. Tá? Assim que acontece com os nossos produtos, a qual vão ser quebrados. Então, quando você tem enzima, a gente diminui a energia dessa reação, a energia que ativa essa reação, tá? Dê um print nessa tela. Propriedades da ação enzimática, ok? Algumas propriedades são específicas das enzimas, a qual nós vamos analisar agora. Primeira coisa, agem em substrato específico. Tá? Lactase só quebra lactose. Sacarase só quebra sacarose. Tá? Amilase salivar, amilase que está na nossa saliva, a enzima que está na nossa saliva, ela só quebra amido. E isso é específico. Tá? Isso é o que age nesse substrato específico. E para que isso aconteça, eles apresentam-se no modelo chave fechadura, como se encaixasse perfeitamente o substrato, tá, no produto, para que ele possa estar aí acelerando, estar quebrando algumas substâncias. São reutilizáveis. Por exemplo, eu tenho uma enzima lá, lactase, igual a gente citou aqui. Ela vai quebrar a lactose do leite que eu acabei de tomar. Só que depois que não tem mais leite, ela fica no resguardo. Se vier outro leite, essa enzima volta a ti. Então ela é reutilizável sim. Tá? Bom,
Aí nós temos alguns fatores que afetam aqui a ação enzimática, tá? Como por exemplo, temperatura, pH e concentração. Já vou fazer para vocês aí a apresentação de uns gráficos para a gente ver como que eles estão afetando, diminui o trabalho dessas enzimas, ok? E dependendo a quantidade do pH ou a temperatura, né? Os valores da temperatura, elas podem estar desnaturando a enzima, ficando na carência disso daí. E assim, sofrendo algumas inibições competitivas também, que nós vamos estar analisando. Galerinha, aqui o modelo chave fechadura, tá? Onde nós temos aí as enzimas sendo específicas para certos produtos. Por exemplo, o cidadão foi lá e acabou ingerindo aquele açúcar maligno que fica na sua mesa. Pode ser ele na forma de cristal, pode ser ele na forma de mascavo, pode ser ele na forma refinada, cuidado com o seu açúcar. E é sobre ele que nós vamos falar, que é a sacarose que está presente no seu açúcar. A sacarose nada mais, nada menos pertencente aos carboidratos na parte do oligosacarídeo, sendo um disacarídeos, com 2 açúcares, ok? É um tipo de molécula que tem que sofrer uma quebra, que ela tem que ser destruída ali, ela tem que ser quebrada para que o seu intestino consiga estar fazendo a absorção. Porém, aqui nós temos representando então como que acontece esse processo chamado então de chave fechadura. É como se você estivesse pegando uma chave e colocando na fechadura correta. Se eu pegar uma outra chave de uma outra porta, ela não vai conseguir encaixar nessa fechadura. Porém, quando nós temos uma molécula de sacarose, lá encontra-se uma enzima chamada de sacarase. Essa enzima, com sua especificidade do sítio ativo, ok? Aqui nós temos então um sítio ativo. Deste sítio ativo aqui, eles começam a formar um complexo enzima-produto, tá? Pois se encaixa perfeitamente essas enzimas no seu produto. Quando ele faz esse procedimento, diminui a energia de ativação, acelerando essa reação, nós conseguimos separar este cara que a princípio era disacarídeo, agora em monossacarídeo, para serem absorvidos pelo seu intestino. Neste caso, a enzima quebrou-se em uma molécula de glicose e em uma outra molécula de frutose, que compõe essa sacarose. Esses são 2 tipos, são 2 moléculas, o qual vão estar sendo digeridos pelo seu intestino com a ação da quebra das enzimas. Fatores que afetam a ação enzimática. Existem 3 fatores aí importantes para a gente estar discutindo, que é temperatura, pH e concentração de substrato. A enzima, dentro desses fatores, ela gosta do ideal. Ela tem uma temperatura ideal, ela tem um pH ideal, ela tem uma concentração ideal para ela estar trabalhando no seu máximo, tá? Temperatura, por exemplo, nós seres humanos, nós temos uma temperatura aí constante, 37 graus, sem coronavírus, né, sem gripe, sem nada aí, 37 graus, ok? A enzima, ela tem ainda um parâmetro que ela trabalha legal até os 40 graus no seu máximo. Se passar dos 40, você vai ficar desanimado, você vai ficar de bala coberta, você não quer saber de estudar, não quer nada, porque o trabalho das suas enzimas diminuíram. Enquanto você tinha um trabalho máximo aos 40, a hora que ela atinge aqui, sei lá, 41, 42, que é uma temperatura muito perigosa para o seu corpo, você podendo chegar mais perto de Jesus, tá? Você trabalha as suas enzimas, você diminui o trabalho das suas enzimas. Agora imagina você numa situação de hipotermia, por exemplo, uma temperatura abaixo do normal, também você poderia ter alguns problemas aí, as suas enzimas trabalham um pouco menos, ok? Já em questão do pH,
No nosso corpo, tá? Existem alguns locais onde os pHs são diferentes. Por exemplo, nossa boca em torno de 7, 8, o nosso estômago, suco gástrico com ácido clorídrico, um pH 2. E esse pH justamente tem essas diferenças porque as enzimas que estão ali presentes, elas trabalham com esses pHs ideais, tá? Por exemplo, a nossa boca. Nossa boca, nós temos a amilase salivar muito conhecida como pitialina. Olha que nome bonito para você pôr na sua filha, pitialina. Pitialina, vem dar um abraço do pai. Ah, vai que você põe esse nome da sua filha e coloca Pitialina Bioleugia da Silva, pode ser? Ok. Bom, aqui no pH, a gente pegar a nossa pitialina, que é essa enzima então presente na nossa boca, tá? Ela trabalha no pH ideal a 7, por exemplo. Se você tiver a sua boca um pouco mais ácida, tá? Tiver a sua boca ácida, consequentemente a enzima não vai trabalhar no seu ideal, ou acima desse 7, que é esse pH neutro, tá ok? Vamos supor lá no seu estômago, ácido clorídrico, deixando ele ácido, um pH 2 no seu estômago. Tá? As enzimas que ali estão presentes, principalmente a pepsina, para estar quebrando aí as suas proteínas, tá? Acelerando a reação da quebra das suas proteínas, ela também não vai trabalhar no seu método ideal se ele não tiver nesse pH 2, ok? Então ela tem esse máximo de trabalho no seu pH ideal. E agora, concentração de substrato. De repente você vai lá para uma churrascaria, vai comer uma churrascaria, aí você faz aquela montanha do seu prato, dá 1,8 kg de carne mais ou menos, que você come tudo desesperadamente, vem embora da churrascaria com a cabeça para fora do carro para ver se bate um vento e dá uma amenizada no tanto que você comeu, né? E quando você vai para uma churrascaria, dá aquela enchida boa no bucho, tá? A concentração de carne, de proteína que tem ali é muito grande. Porém, a enzima sofre para que isso seja quebrado, tá? Porque ela tem uma concentração ótima para quebrar. Aquele excesso desse ótimo de concentração vai ficando para depois para ser quebrado. Por isso que às vezes quando você vai numa churrascaria, você come lá ao meio-dia, das 6 horas da tarde, você nem com fome está ainda, porque a concentração de proteína, a concentração do substrato é grande e a enzima não está conseguindo dar conta disso tudo. Desnaturação enzimática, meus caros amigos alunos, tá? São dois fatores também: temperatura e pH, tá? Quando a gente acontece um aumento ou diminui muito, né, essas temperaturas, igual a gente falou ali, que ela pode também diminuir o seu máximo de trabalho, mas dependendo a quantidade dessa temperatura ou desse pH, você tem uma desnaturação enzimática, onde você causa uma alteração nas estruturas enzimáticas, tá, que altera a sua função. Por exemplo, você teve uns dias de febre, tá? E essa febre, essa alta temperatura no seu corpo acabou desnaturando a sua enzima lactase. E aí você começa a apresentar uma tolerância à lactose. Daí você fala, poxa vida, eu não tinha tolerância à lactose, agora eu estou tendo essa tolerância. Talvez seja porque houve uma desnaturação da enzima lactase, que ela mudou a sua estrutura e hoje não quebra mais esse açúcar da lactose, tá? O pH também tem seu ideal. Às vezes, se você tiver uma alteração muito grande do pH e do seu corpo, você pode estar destruindo essas enzimas, mudando a sua estrutura e, consequentemente, aí estar sofrendo algumas má digestões ou aí alguns malestar aí durante as suas alimentações e a sua digestão. Galera, em questão de inibição das enzimas, tá? Nós temos dois tipos, uma inibição que ela é competitiva e uma inibição
não competitiva. Porém, nós vamos ver a competitiva, vamos explicar para vocês, tá? O inibidor se liga ao sítio impedindo a conexão com o substrato. Neste exemplo que eu coloco para vocês, o cara que deveria vir aqui é o substrato azul. Ah, esse cara aqui que tem a sua cabeça aqui arredondada. Ele deveria vir aqui. Porém, veio um cara, tá? Veio um inibidor com o mesmo formato aqui, ó, do sítio ativo, que é esse V, tá? Desta bola vermelha. Ele pega e puff, se encaixa. Se encaixa como aqui embaixo no desenho, não permitindo que este cara aqui da cabeça arredondada na cor azul se encaixe na enzima, tá? Essas bolas vermelhas seriam as enzimas e esses caras seriam os substratos aí. Então, era para vir um azul, veio o preto no lugar dele. Isso é uma inibição competitiva, eles competiram pela enzima. E assim, o outro não consegue se encaixar, ok? Já na inibição não competitiva, o inibidor altera o sítio ativo. Olha só como que estava essa enzima. Ela tinha um sítio ativo nesse V em vermelho para que esse substrato encaixasse perfeitamente. Porém, o inibidor vem aqui e modifica o sítio. Ó, ele era um V, agora ele ficou arredondado. E como ele alterou o formato do sítio, não tem conexão desse substrato na enzima, meus amores. Beleza? Galerinha, essa é a parte das enzimas. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, tá? A sua conexão. Dá um curtir aí no nosso canal Biologia, vem, se inscreva, comente, façam perguntas aí no nosso canal e também segue a gente no Instagram aqui em Biologia_oficial para você estar acompanhando mais de perto as nossas metodologias da biologia. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham bons estudos e vamos que vamos, porque a gente não pode parar.